Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui, mais uma vez, seu irmão Renato Siqueira, sacerdote de Umbanda Universalista, falando para o projeto Caminhando na Umbanda. Nesse vídeo, eu quero falar sobre um assunto que gera muito problema, muita polêmica, muita discussão, de forma inútil, na minha visão. Bem, hoje nós vamos falar sobre Deus e os orixás. Bom, em primeiro lugar, eu quero que fique claro o seguinte: eu sou um umbandista, ok? É a religião na qual eu escolhi para seguir determinados ritos, determinadas doutrinas que dizem respeito ao meu código de crenças. Então, o que ocorre automaticamente, tá? Eu tenho o máximo respeito, meu axé, aos meus irmãos candomblecistas, aos meus irmãos espíritas, mas o que eu vou falar nesse vídeo diz respeito à Umbanda e diz respeito à maneira como eu, Renato Siqueira, sacerdote, pai de santo, vê essa relação entre Deus e os orixás. Se o seu pai de santo diz outra coisa, tá tudo bem, tá? Se a sua mãe de santo diz outra coisa, tá tudo bem. Eu vou dar aqui a minha visão, baseada em estudo, em pesquisa e em entendimento. A Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, a Umbanda é uma religião que cultua um único Deus, que nós chamamos de Olorum ou Zambi. Alguns têm outros nomes e tal, mas Olorum, nosso Deus, é único, é um só, tá? E os orixás, quem são, o que são? Na minha visão umbandista, e aqui eu não estou falando por todas as umbandas, eu estou falando pelo que nós ensinamos no Templo Escola Jardim das Margaridas e no projeto Caminhando na Umbanda. Não estou falando da sua casa, não estou falando da sua macumba, não estou falando da sua umbanda. Estou falando do que ensinamos e praticamos no Templo Escola Jardim das Margaridas. Os orixás, eles são vibrações emanadas de Deus que respondem por determinada vibração, determinada energia da natureza em nosso orbe terrestre. Bem, o que isso quer dizer? Orixá, ele não tem corpo, ele não tem personalidade, orixá não é uma pessoa, orixá não é um ser, ok? Orixá é uma faixa vibracional de uma determinada potência de Deus. Então, na Umbanda, tradicionalmente, nós temos lá, né? Oxalá, Ogum, Oxum, Xangô, Iansã, Iemanjá, Nanã, Obaluaê, Oxóssi, 9 orixás, né? Que compõem as 7 linhas de Umbanda. Em cada linha você tem uma energia masculina, uma energia feminina. Imaginem a capa daquele disco do Pink Floyd, que é uma capa preta que tem um cristal, um triângulo. Uma luz incide sobre esse triângulo
e dali saem várias cores diferentes. Essa, na minha concepção, é a melhor representação do que os orixás significam. Um orixá é uma faixa vibracional de uma potência de Deus. Oxalá é o orixá da potência divina da fé. Oxum é a orixá da potência divina do amor. Xangô opera na faixa vibracional da justiça. Ogum na faixa da lei, Oxóssi na faixa do conhecimento. Cada um deles opera dentro de uma faixa vibracional da grande existência de nosso Pai Olorum. Mas, Renato, quando eu vou na gira lá na minha macumba, eu vejo gente incorporando Oxóssi, eu vejo gente incorporando Xangô, eu vejo gente incorporando Ogum, eu vejo gente incorporando Oxum. O que você vê são seres ascensionados, seres purificados, que nós na Umbanda, conhecemos como caboclos. E esses caboclos, não confundam com os caboclos, seu pena branca, seus 7 flechas. Não confundam com os caboclos, tá? Com os caboclos. Não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala sobre os caboclos de orixá, nós estamos falando de seres altamente evoluídos na escala da evolução espiritual. Poderíamos dizer até que são anjos que incorporam naquele médium que está enfaixado naquela vibração daquele orixá. E aquela vibração ela está tão forte naquele médium que permite que espíritos altamente evoluídos incorporem, façam um acoplamento espiritual, um acoplamento áurico com aquele médium. Isso é o orixá na Umbanda. É uma vibração de uma potencialidade do nosso grande Pai Olorum que potencializa o médium para que ele realize naquela vibração aquilo que aquilo que é particular daquela vibração. Quando a gente acende uma vela para Oxóssi, uma vela para Ogum, uma vela para Oxalá, uma vela para Oxum, nós estamos ativando aquela faixa vibracional de Deus em nossa vida e atraindo as energias daquela faixa vibracional que está em todo o orbe terrestre. Estamos ativando magisticamente aquela vibração de Deus em nosso favor. À medida que você faz ali um trabalho, faz ali o seu ebó com os elementos que potencializam essa vibração, você vai automaticamente, não apenas pelos elementos, mas também pela sua vontade, pela sua fé, você vai ali ativar cada vez de uma forma mais poderosa aquela vibração para o teu benefício, o teu axé. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, se você até vê de uma maneira diferente, nós respeitamos. E se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta. Só peço a todos respeito e que faça aquilo que você gostaria que fosse feito a você, como mandamento do nosso irmão Jesus. Um grande abraço para todos, que Pai Oxalá abençoe abundantemente sua caminhada, fiquem com Deus e até a próxima.